Então vamos direto para o assunto. Selva, a importância do faixa marrom. Selva. Pessoal, faixa marrom, a faixa do estágio. Eu gosto de chamar assim. Faixa marrom, a faixa do estágio. Galera, um faixa marrom, teoricamente, ele já tem quase todas as movimentações, se não todas, aí as movimentações básicas na sua mente, na sua cabeça, no seu leque. A diferença é a seguinte, a grande diferença, na minha humilde opinião, é que ele está com o jogo extremamente adaptado para ele, né? Ele adaptou o jogo e as posições para ele, né? Se ele não teve essa experiência de puxar um treino antes da faixa marrom, né, em regiões afastadas, aí a gente sabe que acontece muito de uma faixa menos graduada, tá iniciando um treino e começando um treino para iniciantes, né, com instrução do mais graduado olhando de cima, é lógico. Então, o jogo está extremamente adaptado para ele. Então, isso daí já é o primeiro passo, né? Como assim o primeiro passo, professor? Na faixa marrom, nessa época de estágio, você tem que começar a entender que o jiu-jitsu agora não é só para você. Você vai na sua próxima faixa iniciar uma nova fase, onde você vai transmitir o conhecimento. Lembrando que existem faixas pretas mais voltadas para competição e faixas pretas são mais voltadas para a luta. Isso vai se equiparando conforme o tempo, tá? Conforme o tempo, né? Às vezes o cara tá mais dedicado a competir, competir e não tá na frente de nenhum grupo e não tem aquela responsabilidade. Mas conforme o tempo vai passando, a necessidade vai chegando de você crescer a sua parte filosófica do jiu-jitsu, de você conhecer os movimentos básicos sem adaptação, como você tem que passar, o mecanismo do golpe, como que você tem que iniciar o golpe, onde você vai colocar a mão, né? O tempo da luta. Isso não voltado para você, tá? Isso não voltado para você, isso não a sua adaptação, né? Mas sim o golpe raiz, né? Então vamos lá. Então o faixa marrom está extremamente adaptado para ele. Faixa marrom extremamente adaptado para ele, ele começa esse estágio. Então é difícil, cara, você ter paciência. Você está acostumado a dar um armlock, passar a perna direto e já cair finalizando. E você ter a paciência de explicar para o cara que ele tem que pegar um braço, apoiar, levantar a base, sentar no colega, esperar o momento de passar a perna, né? Então essa didática que você vai ganhar vai iniciar, né? Vai começar a ter nessa faixa marrom. Às vezes, eu acho que tem gente que passa pela marrom super rápido, né? Ele já tem isso nele, de se prender aos detalhes e gosta de transmitir o conhecimento, né? Já nasceu com isso. E tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de transmitir esse conhecimento. Então, às vezes, ele é um exímio lutador, né? Marrom e preta, em questão de conhecimento de técnica, são muito parelhos, né? Eu sempre falo com meus alunos assim, na minha humilde opinião, tá, professor? Talvez o professor, o aluno que esteja ouvindo não concorde. O que muda de uma faixa para outra são já os ajustes, né? O ajuste de um preta que está com 3 graus na faixa é completamente diferente de um que está chegando, né? Não estou falando ajuste de força, estou falando de noção de pegada, né? Possibilidades, leque, aonde eu vou encaixar minha mão, aonde eu não vou encaixar minha mão, né? Uma vez eu estava num campeonato, um colega falou assim para mim, olha eu já mudando de assunto completamente. Vamos trocando uma ideia. Tava num campeonato, o cara da arquibancada falou assim para mim: você quer ver o inferno na terra, Moisés? Olha lá. Aí me apontou uma luta de um preto a 5 graus, um preto a 4 graus. Vamos contar comigo. Preta, nos primeiros graus, ele tem que... Cada grau vale 3 anos, cara. Você que está chegando no jiu-jitsu agora, cada grau do preta são 3 anos. O cara tem que ficar 3 anos na faixa. Depois
o primeiro, segundo, terceiro grau, daí para frente são 5 anos, cara. E assim vai. Uma hora a gente vai fazer um vídeo sobre isso, explicando essa graduação de faixa preta até chegar no 9º grau lá, que seria a faixa vermelha, e o 10º somente para os fundadores. E por que eu estou falando tudo isso? Porque tem tudo a ver. Eu cheguei na fase da instrução. Eu cheguei na marrom, na fase da instrução, na fase que eu não vou me preocupar, eu tenho que me preocupar não somente com o meu jogo, mas com o jogo de quem eu estou instruindo, né? Eu cheguei num ponto que eu não posso pegar meus movimentos adaptados e passar para os colegas. O meu professor está olhando, ele quer saber se eu sei os fundamentos, né? Para mim pegar uma preta eu tenho que estar com os fundamentos em dia. Selva, eu não preciso fazer 50 mil movimentos, birimbolo para lá, birimbolo para cá, mortal, 3 mortal para frente, 4 mortal. Eu tenho que ter fundamento. Eu vou formar atletas iniciantes da branca para terem um crescimento até chegarem no meu ponto. Então, sem fundamento eu não tenho faixa, por melhor atleta que eu seja. Fora a parte filosófica que tem que ser introduzida com muita força nessa marrom, para ele chegar com o mínimo de filosofia na faixa preta. E dentro da faixa preta, eu falo por mim, você começa a se cobrar, tem uma necessidade sua de você buscar o conhecimento, principalmente na parte filosófica. Então você acaba se desprendendo um pouco da luta em si e vai buscar esse conhecimento. E no final de tudo, acaba uma coisa juntando com a outra. Cara, é sensacional. Eu até paro assim, porque é a hora que você entende o que você está fazendo. Começa a entender, começa a procurar mestres mais graduados para conversar, e é maravilhoso, Selva. Então a faixa marrom é essa preparação para você merecer essa faixa preta e honrar a sua faixa preta, né? Se você não passa por isso na marrom, né, esse autoconhecimento, você vai chegar na preta talvez com um poder de luta gigantesco, se você é um atleta. Mas a caminhada vai ser mais difícil, né? Conhecimento não é só da luta, mas sim da alma, saber gerir o ambiente, ter paciência para você lidar com diversas situações. E lógico que todos erram, e às vezes você está nervoso e aquilo não pode transcorrer para o tatame, né? Lógico que às vezes passa, mas é aí que é a beleza do negócio. Então, faixa marrom, a importância do faixa marrom é essa: você é o futuro da arte. O seu próximo passo vai ser a continuidade do serviço, a continuidade do trabalho. O seu professor vai ter você como, mais do que nunca, como um filho, aquele filho que cresceu e está se formando e está quase pronto para tomar o mundo, se não for para ficar na academia, às vezes quer dar aula num outro lugar, quer ter novas experiências, e você vai estar levando a sementinha dele, né? Então se atente a isso, e um forte abraço. Espero que você tenha gostado do vídeo, tá? Esse vídeo não vai ter uma continuidade, né? Estou fechando essas playlists por aqui, a playlist da importância. Lógico que quando eu ver que tem um assunto para puxar em tal playlist, eu vou jogar nos cards, né? E eu te falo sempre no começo do vídeo de qual playlist que a gente está falando. Selva, um forte abraço. Na Real Brasília Jiu-Jitsu com o professor Moisés Gato. E isso aqui é Jiu-Jitsu. Os